os 300 de Esparta. Cara, não tinha um bunda mole, tá ligado? Só uns cara brabo mesmo, entende? Pô, na minha rua, bicho. Fala, guerreiros. É isso aí, Thiago. Mas não é que não tinha nenhum bunda mole. Esparta não aceitava esse tipo de característica. E como eram forjados os lendários guerreiros espartanos? Veremos agora em Guerreiros Espartanos fatos inacreditáveis. Então, grite "Isso é Esparta", dê uma bicuda no like e bora pro vídeo. Isso é Esparta! Bebês considerados fracos eram descartados. Para os espartanos, um menino nascia para ser mais um membro do forte exército espartano, e todos os bebês eram avaliados por um conselho de anciões, e caso apresentasse algum tipo de deficiência física, eram simplesmente descartados. Isso mesmo, galera. Se o bebê não fosse considerado apto, ele era jogado de um precipício ou deixado para morrer em algum lugar. Em alguns casos, esses bebês acabavam adotados clandestinamente, por boas almas que os encontravam. Crianças não brincam de guerreiros, treinam para ser um. Os jovens entre 5 e 11 anos eram conhecidos como Peijan e tinham que passar por um duro treinamento militar conhecido como Agouge. Até os 11 anos, os pequenos espartanos moravam em quartéis onde aprendiam algumas técnicas de movimentação e manuseio de armas, que seriam utilizadas mais para frente. A partir dos 12 anos, as crianças já eram submetidas propositalmente ao frio e à fome, para que tivessem resistência aos futuros guerreiros. Esses meninos eram constantemente incentivados e provocados a brigarem entre si, principalmente aqueles que se demonstravam mais tímidos. Dieta estritamente rigorosa. A base de todo guerreiro espartano, além do seu treinamento, era a dieta imposta por Esparta, que explorava o porte físico ideal para batalhas, dando-lhe refeições leves e quase insuficientes, embora nutritivas. Os homens com sobrepeso, aqueles gordinhos, eram ferozmente ridicularizados em público e corriam o risco de serem expulsos de sua cidade. E apesar de consumirem vinho, os espartanos eram muito cuidadosos com qualquer tipo de excesso. As mães espartanas eram fitness. Com a constante necessidade de fortalecer as tropas espartanas, as mães deveriam ser fortes não só psicologicamente, mas também fisicamente. As mulheres também passavam por treinamentos atléticos para que pudessem dar à luz ao máximo possível de crianças saudáveis. Até modalidades como lançamento de discos e dardos, que são esportes olímpicos até hoje, eram ensinados às garotas espartanas. Matar era um sinal de respeito. Embora para a nossa sociedade matar alguém seja uma das ações mais recrimináveis que existe, para os espartanos, um guerreiro apenas era respeitado e considerado como tal após matar. E isso era primordial para ele subir hierarquicamente em sua carreira militar. Os ilotas, que eram praticamente ali os escravos de Esparta, costumavam ser os principais alvos dos jovens recrutas. Casamento: homens de 30 e mulheres de 20. Somente após um intenso e extenso treinamento militar, o espartano estaria liberado para se relacionar seriamente com uma mulher. Para eles, o casal ideal era composto por um homem de 30 anos e uma mulher de 20. Caso um relacionamento fosse descoberto antes dessas idades, ambos seriam proibidos de se verem, até a conclusão dessa, entre aspas, escola de guerra. Escudo sagrado. Se havia alguma arma considerada sagrada e altamente respeitada, era o escudo. Sem um escudo, um homem espartano não era nada, e qualquer soldado que tivesse jogado fora o seu escudo era punido severamente. Os escudos eram usados como ferramentas principais, não apenas para proteger a si mesmo, mas também como proteção de todo o clã. Portanto, qualquer um que fosse encontrado sem ele recebia severas punições. Armaduras completas. Ao contrário do que se é visto em filmes, onde são mostrados todos os guerreiros com o peito totalmente nu, os soldados e generais espartanos normalmente usavam armaduras corporais, totalmente completas. No início, ela meio que se parecia com uma boca de sino, mas depois do século V, a armadura começou a se parecer com um peito cinzelado de um soldado musculoso. Esse tipo de armadura foi usado durante a Batalha das Termópilas, pelo rei Leônidas e os 300 guerreiros espartanos. Retroceder ou se render? Jamais.
Para os espartanos, se render ou recuar de uma batalha era simplesmente inadmissível e não era considerado nenhuma alternativa no campo de batalha. Eles eram treinados para lutar ferozmente e sem medo, até o último soldado de pé, independente da situação. Escravizar todos nós. Tenho uma ideia melhor. Vamos encharcar os deuses com o sangue deles! O que acham, espartanos? Por nossos filhos! Por nossas filhas! Por Esparta! Aqueles que por algum motivo entregavam suas armas, em grande parte acabavam se suicidando, movidos por uma extrema vergonha. Uma vez soldado, sempre soldado. Se você nascesse como um homem em Esparta, sua única profissão seria a de soldado. Você só estaria liberado do serviço militar aos 60 anos de idade, isso se estivesse vivo a essa altura, claro. O guerreiro aposentado era muito respeitado por toda a população. 2 dos 300 sobreviveram. Quando falamos de guerreiros espartanos, o primeiro pensamento que se vem à cabeça são os 300 espartanos que lutaram na lendária Batalha das Termópilas, em 480 a.C., muito devido ao filme do Zack Snyder, de 2006. O que nem todo mundo sabe é que 2 dos espartanos enviados às Termópilas não morreram na batalha. Isso é descrito por Heródoto, que relata que 2 espartanos, Euritos e Aristódamos, estavam em tratamento de sérias infecções oculares quando souberam que os persas haviam encontrado uma maneira de contornar o desfiladeiro para atacar as forças gregas. Euritos bravamente avançou para a batalha e morreu junto com os outros. Aristódamos ficou para trás. Ele voltou para Esparta com grande vergonha e futuramente ele acaba se redimindo na Batalha de Plateia. O segundo espartano que evitou a morte nas Termópilas foi Pântites. Ele estava ausente na hora da batalha, trazendo uma mensagem a Tessália. Quando Pântites voltou a Esparta, ele estava tão envergonhado de não ter participado da batalha que acabou se enforcando. Isso é marromeno demonstrado no filme quando Dílios fere seu olho e não participa da batalha final, retornando para Esparta a mando de Leônidas para informar Tessália de toda a situação. Bom, então é isso, guerreiros. Se vocês tiverem gostado, deixem o like, se inscrevam no canal. Já prometo que Leônidas e os espartanos estarão novamente por aqui. E até a próxima, galera.